Pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O seminário de hoje será apresentado pelo nosso colega Luiz Eduardo Antunes Vieira, que é daqui do INPE, e ele vai apresentar um seminário com o título Visão Geral da Missão Galileu Solar Space Telescope, o GSST. Nesse seminário, ele vai apresentar o estudo de viabilidade da missão GSST, proposta pelo INPE. Esse estudo foi conduzido no Centro de Projeto Integrado de Missões Espaciais, CEPRAE, e o GSST vai contribuir para a compreensão da evolução da estrutura magnética do Sol e sua influência no ambiente espacial da Terra. Os requisitos propostos para a missão incluem observação de alta resolução espacial e temporal. Essas medições envolvem observações da fotosfera e das camadas externas da atmosfera solar, observações da variabilidade do PSI e observações de ciclo. O Dr. Vieira possui graduação em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em Geofísica Espacial pelo INPE, e pós-doutorado pelo INPE em 2006 e pelo Max Planck Institute for Solar System Forschung, em 2009. Também atuou como pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS da França, de 2009 e 2012. Luiz, eu agradeço muito a oportunidade de você ver o que você tem a falar sobre o GSST. A gente sabe que existem possibilidades fortes de colaboração com a CAP, que acho que é importante. É uma das missões desse seminário apresentar essas ideias. Agradeço, então, e passo a palavra para você. Bom, muito obrigado, Rafael. Como eu comentei contigo, é uma grande oportunidade para apresentar o nosso projeto, mas também contar um pouco da história de como que o projeto está sendo desenvolvido no INPE, né? Todos nós compartilhamos os mesmos desafios, tanto a nível da própria instituição, quanto a nível nacional para o desenvolvimento das nossas pesquisas, né? Então, acho que é importante a comunidade, principalmente as novas gerações, conhecerem os desafios que a gente tem enfrentado e como que a gente tem tentado abordar isso. E eu já antecipo que não existe uma solução final que a gente conheça. A gente continua no processo de tentar levar em frente a missão que a gente propôs. Um ponto importante que a gente tem que lembrar é que o INPE tem o que por volta de 60 anos agora e não teve nenhuma missão científica bem-sucedida, ou pelo menos de porte razoável, fora alguns CubeSats para testar tecnologia, né? Então é importante entender que é um desafio institucional bastante grande e, em termos nacionais, o Brasil, como um todo, não desenvolveu nenhuma missão completa científica. Então, como é que iniciou essa história do GSST? Iniciou justamente com um passo anterior, que foi como que, na época, a Coordenação de Ciências Espaciais e Atmosféricas decidiu compartilhar os recursos. Ao invés de simplesmente quebrar os nossos recursos para cada pesquisador, por exemplo, a coordenação resolveu aglutinar os recursos disponíveis na época e financiar 3 projetos maiores. E numa iniciativa bastante interessante, a CEA abriu uma chamada interna para que os pesquisadores apresentassem as suas propostas e organizou um comitê de seleção e depois um comitê de acompanhamento. Na época, nosso grupo, basicamente teórico, percebeu que era uma oportunidade de mudar nosso encaminhamento para uma pesquisa voltada também para instrumentação. E isso é um ponto importante quando a gente trabalha com instrumentação, que conhecer como os instrumentos são produzidos e como que eles realmente funcionam faz uma grande diferença para o grupo de pesquisa e para a instituição, consequentemente, né? Então, nessa oportunidade, a gente propôs o desenvolvimento de instrumentos para observação solar, e o instrumento que a gente propôs foi talvez o mais importante de todos, em termos de observação do Sol, que é tentar medir o campo magnético do Sol. Então, naquela etapa, a gente propôs desenvolver um protótipo para medir o campo magnético na superfície do Sol. E a gente foi contemplado com
recurso suficiente para iniciar o projeto. Na época, a gente conseguiu comprar algumas câmeras. Só que no ano seguinte, a iniciativa continuou, nosso projeto já tinha avançado e a gente conseguiu levar e submeter a nova etapa e conseguir um financiamento maior e, assim, consequentemente, nos próximos anos. Então, esse é um ponto bastante importante em termos de instituição, que é como que a gente divide os recursos e organiza. Eu acho que a gente tem que ter um híbrido entre financiar os projetos maiores e financiamento da pesquisa cotidiana, né? Então, realmente, a gente tem que ter essa habilidade e também a questão que todos nós enfrentamos de como trazer recursos humanos para o projeto. Bom, mas vocês já devem estar curiosos para saber exatamente o que a gente está propondo, né? Bom, basicamente, como eu falei, tudo iniciou com a ideia de medir o campo magnético do Sol. Mais para frente, a gente teve a oportunidade de, junto com a engenharia, realizar um estudo de viabilidade, que o Rafael já comentou. E nesse estudo de viabilidade, então, a gente propôs algumas soluções para os 3 objetivos principais que a gente propôs. O primeiro é estudar como que ocorre a evolução da estrutura magnética do Sol, tanto na superfície quanto nas camadas externas. Isso porque toda atividade solar, na escala de tempo que a gente contempla, ela está relacionada com a atividade magnética do Sol e como que isso evolui. Extremamente ligado com a evolução da estrutura magnética do Sol está a emissão de radiação eletromagnética. Cada vez que a gente sai na rua ali, a gente toma um pouco de sol, a gente está, na verdade, observando uma parte do espectro eletromagnético que atravessou a nossa atmosfera e chegou no nível do mar, né? Mas essa energia é o que, na verdade, organiza toda a nossa atmosfera e também a interação com oceanos, com terra e assim por diante. Também, em última instância, a gente pode dizer que toda a nossa matriz energética está relacionada com a quantidade total de energia emitida pelo Sol. A gente normalmente, quando pensa em energia solar, a gente considera os painéis solares, né? Mas não é isso. Quando você fala de energia hídrica, você está falando de energia solar através dos ciclos da água. Quando você fala em energia eólica, você está falando de energia solar. E quando você fala em combustíveis fósseis, você também está falando de energia solar que foi absorvida e armazenada alguns milhões de anos atrás. Então, não existe, fora a energia nuclear, que daí está relacionado com outras estrelas que antecederam a nossa estrela que a gente tem por proximidade, relacionado, então, com atividades solares. E, por último, por uma questão óbvia, entender, óbvia porque a nossa coordenação esteve intimamente ligada com entender a região próxima do geoespaço, do espaço próximo à Terra. Nós também temos por objetivo estudar como que esse plasma evolui nessa região próxima. Isso significa que se nós vamos ter um satélite, possivelmente ele vai estar dentro dessa bolha próxima ao nosso planeta, que é a magnetosfera, e nós temos interesse de entender também como que isso funciona, principalmente porque essas condições nessa bolha dependem exatamente de como que o Sol está funcionando. Eu vou enfatizar bastante o primeiro item, que é medidas da estrutura magnética do Sol, mas eu gostaria de realçar, então, o que eu acabei de falar, é que, em última instância, a nossa proposta é uma missão relacionada também com o impacto da atividade solar no clima terrestre. Isso é um ponto importante porque você pode avaliar qualquer
alteração devido à constituição da nossa atmosfera, mas em relação à quantidade total de radiação emitida pelo Sol chegando na atmosfera, o Sol domina por ordens de grandeza. Então, qualquer variação da atividade solar pode potencialmente levar a alterações no clima terrestre. Então, para entender se realmente os seres humanos são responsáveis pelas alterações dos padrões que a gente está observando, primeiro a gente tem que estabelecer uma linha de base, entender como que o Sol varia nessas escalas de tempo. E como a gente sabe, mesmo que seja uma variação muito pequena, por exemplo, da quantidade total de radiação, uma variação de alguns watts por metro quadrado ao longo de um século ou ao longo de um milênio, realmente tem um impacto grande no nosso clima, potencialmente. Então, realmente é preciso estabelecer a linha de base para realmente dizer se existe ou não uma contribuição humana. E, é claro, o que a gente tem muito interesse também é na questão da magnetosfera, em especial dos cinturões de radiação, que são regiões que, pela geometria do nosso campo magnético, permitem o aprisionamento de partículas de alta energia, quando a gente fala partículas, elétrons, prótons e outros elementos com peso atômico maior, podem e estão aprisionados nessa região. Isso é importante em termos tecnológicos, desenvolvimento tanto de satélites, plataformas habitadas, como, por exemplo, a estação espacial, agora sistemas que vão estar em trânsito por esses cinturões de radiação, com viagens para a Lua, Marte e assim por diante. E também, se você quer realizar experimentos biológicos no espaço, você tem que necessariamente conhecer qual é esse ambiente que está sendo, no qual o seu experimento está sendo realizado. Então, esses são os 3 principais objetivos da nossa missão: entender como o campo magnético da Terra, do Sol funciona, como que isso afeta a radiação e também como que isso afeta o ambiente próximo à Terra. Bom, daí obviamente, aqui a gente está apresentando um vídeo de imagens obtidas por uma sonda espacial da NASA, o SDO. Ele está em órbita geoestacionária e ele permite, então, imaginar o Sol em diferentes comprimentos de onda, que nos permite, então, medir a temperatura desse plasma, desse gás que compõe a atmosfera do Sol, e também como que isso varia. Daí vem a pergunta: por que vocês querem medir se a NASA já está medindo? Bom, basicamente porque a NASA não mede todos os parâmetros. E nessas imagens bonitas que a gente está vendo aqui, esses loopings estão intimamente relacionados com a presença do campo magnético, mas, na verdade, nenhuma dessas observações realizadas agora, de maneira sistemática, realmente medem o campo magnético fora da superfície. Então, a maioria das sondas mede o campo magnético na superfície do Sol, mas não realiza medidas fora da superfície. Isso porque o desafio é bastante grande, tendo em vista o fenômeno utilizado para medir e estimar o campo magnético fora da superfície. Bom, então essa é a justificativa. A gente não pretende realizar as mesmas medidas que já são realizadas por outras sondas, mas realizar observações complementares ao que está sendo feito, de forma a gente pode imaginar todo um esforço internacional para tentar entender exatamente como o Sol funciona. Isso é uma particularidade também dessa área de clima espacial, que o INPE é pioneiro na América do Sul, que é entender exatamente os efeitos em uma escala de tempo curta da atividade solar, as chamadas tempestades solares, que eventualmente são percebidas na Terra como tempestades magnéticas. Bom, então o nosso objetivo para a gente realizar medidas do campo magnético na superfície e nas camadas externas, nós precisamos
de imageadores. São imageadores, são câmeras com filtros especiais que permitem, então, distinguir diversos parâmetros da atmosfera solar. E esses imageadores, então, não são tão diferentes em termos conceituais de um imageador utilizado para sensoriamento remoto, por exemplo, amplamente utilizado pela CAP e por outros colegas que trabalham com observação na Terra. É claro que existem fenômenos específicos e objetivos específicos para os estudos realizados, mas em termos matemáticos ou computacionais, as técnicas são bastante similares. Bom, falando um pouquinho mais, então, por que a gente está fazendo essa missão? Porque realmente tem um grande interesse da comunidade internacional, tanto que trabalha com física solar quanto com física estelar. Os objetivos não são simples em termos tecnológicos, e isso vai nos possibilitar realmente adquirir novas tecnologias, tanto em termos de plataformas espaciais, quanto de tecnologia para imageamento e mesmo de técnicas para estimar o campo magnético do Sol. É uma grande oportunidade para o Brasil se juntar a um grupo seleto, porque, como eu falei, é bastante desafiador a gente construir plataformas espaciais, missões científicas, não só aqui no Brasil, mas no exterior também. E a gente tem uma oportunidade realmente de passar por uma posição de liderança nessa área. E é claro, como a gente percebe, é um problema não só do INPE, mas da comunidade internacional, entender como que esse ambiente próximo à nossa estrela funciona. Então tem uma grande oportunidade de colaboração. Bom, aqui um pouquinho do por que eu dei tanta importância para o Sol. Basicamente, o Sol, na camada externa dessa bola de gás que a gente chama de Sol, existe uma região chamada zona de convecção. É uma região que a gente pode comparar com uma panela de pressão. Você basicamente tem o transporte de energia por convecção. E nessa região, como é um plasma, ou seja, um gás magnetizado, você tem a possibilidade de converter energia do movimento, energia cinética, em energia magnética. E é justamente o que dá origem ao campo magnético. E esse processo de conversão de energia cinética em energia magnética e vice-versa é conhecido como o dinamo solar. A partir do dinamo solar, então, a gente tem variação de toda essa estrutura ao redor do Sol, em diversas formas. Pode ser através de variação na radiação, na irradiância, que eu já tinha comentado antes. Pode ser através da alteração do fluxo de partículas de alta energia ou de baixa energia, que acabam constituindo o vento solar. Tudo isso acaba modulando a própria heliosfera, essa região ao redor do Sol, que também engloba os planetas, e a interação desse plasma que emana do Sol com os planetas dá uma série de outros fenômenos relacionados, por exemplo, com a estrutura das atmosferas e, no nosso caso específico, na maneira como a nossa atmosfera é estratificada, ou seja, organizada. E, em última instância, como eu já tinha comentado antes, todos os processos, quando a gente fala de alterações no clima da Terra, também podem estar relacionados. Então, um outro aspecto importante que é para salientar aqui é quando a gente observa o Sol. Se você observa do solo, não necessariamente você tem acesso a toda a variabilidade do que está acontecendo. Por quê? Boa parte da radiação, principalmente no ultravioleta, é absorvida pela nossa atmosfera. Isso, então, justifica plenamente a gente ir para o espaço para poder justamente ter acesso a uma janela diferente
no espectro eletromagnético. E essa janela, principalmente no ultravioleta, raio-x e assim por diante, nos permite estudar diferentes fenômenos que dependem da temperatura do plasma, das escalas de tempo e da configuração do campo magnético como um todo. Então, é importante salientar aqui que quando você observa diferentes comprimentos de onda, você, na verdade, está observando plasma em diferentes temperaturas e, consequentemente, diferentes alturas da região de origem dessa emissão. E dentro desse gama de variedade de fenômenos, um fenômeno de particular interesse para o nosso grupo é a ocorrência de ondas na atmosfera do Sol. Então, existem essas regiões com grandes concentrações de campo magnético que foram inicialmente identificadas por Galileu, quando ele teve a oportunidade de, em primeira mão, apontar um telescópio do Sol e identificar a ocorrência de regiões escuras, hoje conhecidas como manchas solares. Então, ao redor dessas manchas solares existem uma grande concentração de campo magnético e, é claro, uma ocorrência de uma série de fenômenos físicos. Aqui a gente tem uma imagem interessante à direita, em que a gente pode observar, então, a partir de um determinado telescópio nas Ilhas Canárias, foi possível imaginar diferentes comprimentos de onda relacionados com a emissão em diferentes camadas do Sol. Então, você consegue ver a atividade ocorrendo em diferentes alturas e você consegue, então, traquear modos de oscilação, como que essa energia está sendo transportada desde a superfície até as camadas mais externas do Sol, que, no final, eu sei que o grupo não trabalha especificamente com a atividade do Sol, mas existe um grande enigma que está relacionado com a temperatura nas camadas externas do Sol, que aparentemente é muito maior do que a temperatura deveria ser num plasma ordinário. E isso possivelmente está relacionado justamente com os fenômenos associados com a propagação de onda. E, é claro, existe toda uma série de outros fenômenos, como eu já mencionei, o dínamo solar, que está relacionado, então, com a ocorrência de manchas solares e como que essas manchas solares evoluem. Logo que foi possível observar, utilizando telescópios, as manchas solares, se passou, então, a identificar uma variabilidade periódica de aproximadamente 11 anos. E essa que ainda continua sendo um enigma, apesar de a gente saber que ela está relacionada com o dínamo solar. Ainda não se consegue prever exatamente como que isso se dá. Esse aspecto, então, de entender como que o ciclo solar funciona e como isso varia em escalas de tempo de centenas ou milhares de anos, é um aspecto muito importante em termos de física solar. E, como eu falei anteriormente, basicamente é uma análise de imagens obtidas em diferentes comprimentos de onda. Bom, junto com a parte observacional, tem todo e análise de imagens ou técnicas diferentes. Existe toda uma área relacionada com a simulação numérica. Exatamente como a gente faz para a nossa atmosfera, é possível simular a evolução do campo magnético do Sol e, consequentemente, das outras estruturas. A grande dificuldade são justamente as escalas relacionadas com o campo magnético do Sol e os recursos computacionais necessários para processar toda essa informação. Então, aqui tem só um exemplo exatamente da configuração para uma dessas simulações que realmente são realizadas por um período de tempo muito curto em relação ao que seria necessário. É possível também, então, além de tentar entender como que o Sol funciona
quando visto da Terra, entender como que o Sol funciona se ele fosse visto por outro observador, em uma região, em outra estrela, por exemplo. Então, entender como o Sol funciona também nos ajuda a entender, com base no funcionamento do Sol, como outras estrelas funcionam. Então, tem uma série de técnicas comparando a atividade solar, principalmente a emissão eletromagnética, com a emissão de outras estrelas. Então, tem várias técnicas estatísticas, por exemplo, para reconstruir parâmetros solares. Eu tinha mencionado a emissão total de irradiância do Sol, corresponderia ao painel D. Aqui a gente tem um exemplo de reconstrução para algumas centenas de anos, e assim, e vários outros parâmetros. Então, entender como que isso funciona e realmente utilizar esses parâmetros como parâmetros de entrada, por exemplo, para modelos globais de circulação, é um link bastante importante entre as nossas diversas áreas de atuação dentro do INPE. Então, é importante relacionar, que eu estou tentando mostrar, que basicamente tudo que a gente faz dentro do INPE está relacionado intimamente. A gente não pode, eventualmente, não estar utilizando todo esse potencial, mas a gente tem realmente possibilidades imensas de cooperação entre as diversas áreas. Bom, então a gente tem toda essa motivação científica e a gente tentou, então, trazer, logo no início do projeto, uma estruturação de como poderia funcionar um projeto de uma missão espacial. Isso aqui é mais ou menos o diagrama que a gente apresentou lá no final de 2013 e para o projeto iniciando em 2014. A primeira etapa foi justamente um protótipo, o desenvolvimento de um protótipo de um espectrolarímetro, que é o instrumento para medir o campo magnético do Sol, operando dentro de um laboratório para a gente realmente entender como é que funciona um instrumento desse. É importante salientar, como eu tinha falado no início, nenhum de nós tinha construído instrumentos antes. Então, realmente a gente iniciou do zero para tentar entender como que se constrói. E quando a gente fala em prova de conceito, um dos conceitos que a gente estava provando é que a gente era também capaz de desenvolver um instrumento para observação do Sol. Bom, uma segunda fase que a gente está concluindo somente agora é a instalação desse protótipo que a gente desenvolveu em condições de operação, que é o que a gente instalou ali do lado do prédio do CEA-2. Vocês podem ver uma espécie de container ali, o que a gente chama de abrigo móvel, onde dentro tem um telescópio que nos permite, então, ou vai nos permitir instalar o espectropolarímetro e outros instrumentos para testar a funcionalidade dele, além também de treinar as condições de operação. Um próximo passo é levar esse mesmo instrumento para um observatório, como, por exemplo, o Observatório do Pico dos Dias, em Brasópolis, mantido pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA, para realmente colocar daí ele em condições de operação no solo. Como o Rafael mencionou lá no início, o INPE, por volta de 2016, 2017, disponibilizou a estrutura do Centro Integrado para Análise de Emissões para realizar a análise inicial da nossa missão no Galileu. Então, essa foi o início, realmente, em termos de missão espacial, foi com essa análise de 2000, que iniciou em 2017, no nosso caso, se prolongou durante esse período até o final de 2018, onde o relatório foi apresentado para o CGCEA, que é a coordenação na época de ciências espaciais e atmosféricas. Bom, a gente também tem intenção, em termos científicos, de, se possível, produzir um outro observatório
no caso, fora do plano eclíptico, vocês sabem que quase todas as missões de imageamento do Sol, elas estão localizadas no plano eclíptico ou próximo à órbita da Terra. E isso não nos permite ter uma visão dos polos do Sol. E os polos, assim como os polos da Terra e de outros planetas do Sol, são regiões críticas para entender exatamente o transporte de energia entre a região equatorial e os polos. Então, um dos nossos objetivos, depois de concluída a fase do GSST, é ter um segundo observatório fora do plano eclíptico. Bom, mas daí vem a questão. Eu falei tanto em medir o campo magnético, como é que se faz isso? Na verdade, a gente não mede o campo magnético, a gente vai estimar o campo magnético, e para isso a gente vai utilizar um princípio físico que foi descoberto por Zeeman muito tempo atrás, e que basicamente é a relação entre a emissão eletromagnética ou absorção de uma determinada linha espectral sensível à presença do campo magnético lá na origem. Aqui a gente tem um exemplo de uma mancha solar, nessa figura à esquerda. Para estudar o espectro, uma das maneiras é utilizando um monocromador, um espectrografo, em que, na maioria deles, utiliza uma fenda. Então, se você coloca a imagem focada nessa fenda, você tem oportunidade de estudar a variação do espectro ao longo dessa linha. E é justamente o que a gente tem nesse painel da direita aqui, onde nessa dimensão a gente tem variação em comprimento de onda e nessa outra direção a gente tem a variação espacial, que corresponde exatamente a essa linha marcada de imagem. Próxima a essa região escura, que é onde tem a mancha solar, claramente existe uma alteração no espectro. E essa alteração no espectro, esse alargamento no espectro, é o que nos permite depois estudar qual é a intensidade do campo magnético e a direção e o sentido, ou seja, a gente tem condição de estimar o vetor campo magnético. Bom, a variação no espectro é muito pequena. Existe a variação, mas você precisa detectar com precisão intensidade, direção e sentido. Você precisa recorrer a outros conhecimentos de como que esse fenômeno funciona. E a polarização da luz é justamente o que nos permite avaliar com mais precisão a intensidade, direção e sentido do, basicamente, vetor campo magnético. Para isso, o que a gente precisa? Captar os fótons, utilizando um sistema óptico. Normalmente é preciso coletar bastante fótons, ou seja, é preciso usar um telescópio. É preciso avaliar diferentes estados de polarização, ou seja, fazer uma varredura em estados de polarização. E para isso você tem que combinar elementos ópticos que ajudam a filtrar e modular a polarização. Você precisa, de alguma maneira, fazer uma varredura espectral, pode ser com um espectrográfico ou outro dispositivo. Você precisa de câmeras. Até aqui, tudo tranquilo, isso é a parte de hardware. Daqui até realmente estimar o campo magnético é a parte matemática ou computacional, basicamente computação aplicada. Que daí existem diferentes técnicas para fazer isso. Basicamente é um problema de inversão. Você tem os parâmetros observados em uma determinada base matemática e você quer estimar os parâmetros da atmosfera do Sol, campo magnético, mas também temperatura, densidade. E, como problema de inversão, ele acaba sendo, no final, um problema de otimização, que é um dos grandes problemas tratados pela computação aplicada do próprio INPE. Bom, ali a gente estava mostrando o conceito da técnica, mas se a gente quer realmente
fazer uma varredura próxima a uma linha de interesse, você então precisa avaliar os dois parâmetros que eu já mencionei anteriormente. Aqui a gente tem um exemplo de como que a sonda SDO da NASA capta imagens que vão ser utilizadas para estimar o campo magnético. Então, você precisa fazer uma varredura em polarização e também em comprimento de onda. Então, para um ciclo de observação desse instrumento da NASA, você precisa adquirir um conjunto de imagens semelhante a esse. É claro que para melhorar a estatística e o sinal ruído, você pode fazer isso adquirindo um número ainda maior de imagens. Bom, basicamente, a partir dessas imagens originais que a gente está mostrando aqui, você faz uma conversão para uma outra base, que é conhecida como parâmetros de Stokes. Basicamente, você então tem a variação da intensidade e também uma parametrização de como que a luz está sendo propagada através do meio e chegando no seu instrumento. E esses parâmetros, então, possibilitam depois estimar o campo magnético. Então, existe todo um problema de inversão em que você conhece pelas observações os parâmetros de Stokes e que o IV, e você consegue, então, recuperar a intensidade do campo magnético e os respectivos ângulos. Então, você consegue, então, recuperar através desse processo. Um ponto é que você tem que processar individualmente cada pixel, uma imagem, vamos dizer, de 5 milhões de pixels, o que demora um tempo realmente imenso para realizar, e você necessariamente precisa de tempos de computação enormes para fazer um conjunto. Isso é um ponto importante também, que o PI desse instrumento, exatamente desse instrumento do SOHO, desculpa, do SDO, ele trabalha em Stanford e eles mantêm um observatório no solo, um observatório solar. E um comentário que ele fez foi justamente que no primeiro dia de observação do SDO, ele tinha coletado mais dados que nos 40 anos de vida do observatório solar deles. Então, eles coletam por volta de 1 tera de dados por dia. Uma missão que está mais ou menos agora uns 12, 13 anos em operação. Então, é uma quantidade enorme de dados para serem processados. E como semana passada os colegas que estavam nos visitando comentaram e participou das reuniões, é simplesmente impossível, a gente não tem recursos humanos necessários para processar esse conjunto de dados. Então, aí vem a necessidade de utilizar técnicas de machine learning ou inteligência artificial para realmente extrair as informações que estão disponíveis nesses conjuntos de dados imensos. Bom, quando a gente fala em campo magnético, por exemplo, naquele conjunto de dados que eu mostrei anteriormente, você consegue extrair a distribuição do campo magnético, nesse caso, na superfície do Sol. Então, nesse caso, você tem o equivalente a centenas de pequenos ímãs, em que você tem, nas duas cores predominantes, linhas de campo entrando e saindo da superfície do Sol. E justamente toda essa evolução a gente eventualmente pode extrair e estender, que é o nosso objetivo, para as outras camadas do Sol. Bom, então, todo esse processo, ele baseia esse conhecimento do fenômeno físico que a gente pode utilizar para estimar o campo magnético do Sol, nos permite, então, estabelecer os requisitos para realizar a missão espacial.
Quando a gente foi para o C-Prime, então, a gente apresentou uma série de requisitos para a nossa missão, que incluía, por exemplo, tempo de observação, taxa de aquisição das imagens, quantidade de dados que a gente precisava baixar para as estações em solo e assim por diante. Baseado nesses requisitos científicos, o grupo do C-Prime do INPE identificou 3 condicionadores principais, restrições para o desenvolvimento da missão. Um deles, a própria carga útil ótica que a gente pretendia utilizar. O segundo ponto, a órbita, ou seja, quais órbitas seriam possíveis para utilizar para implementar essa missão. No caso, seria a órbita baixa ou a órbita geoestacionária. E, por fim, como que a gente trabalharia no solo esses dados. Se a gente utilizaria a infraestrutura atual do INPE, ou se a gente precisaria customizar para essa missão específica as estações. Bom, nesse estudo a gente chegou à conclusão que a gente precisaria basicamente de 4 imageadores para estudar o Sol no ultravioleta e no visível, sendo que 2 deles nos permitiriam visualizar o Sol como um todo, que é bastante importante, é como ter uma ideia macroscópica da evolução da estrutura da atmosfera do Sol, e também 2 instrumentos de alta resolução associados a um telescópio, então, de alta resolução, operando no visível e no ultravioleta. Bom, então, basicamente, sumarizando, nós teríamos que ter um telescópio grande, vamos dizer, para ter um zoom da uma determinada região do Sol, e 2 telescópios menores para termos informações tanto da superfície quanto das camadas externas. Bom, aqui um pouquinho mais, eu não vou entrar em detalhes nesse ponto. Quando a gente foi para o C-Prime, então, a gente realizou um estudo e com o grupo do C-Prime a gente chegou na definição de outros parâmetros para carga útil. Aqui, por exemplo, a gente tem os parâmetros para a carga útil da câmera de alta resolução, do telescópio de alta resolução, com várias informações técnicas, incluindo comprimentos de onda, tipo de telescópio a ser utilizado, modos de operação, resolução e assim por diante. Baseado nessa informação, nós desenvolvemos o desenho óptico do telescópio a ser construído, certo? E a mesma coisa para o telescópio que permite a visão de todo o disco. Então, a gente também desenhou a ótica e uma primeira versão mecânica desses telescópios. O aspecto importante que eu tinha falado em termos de implementação da missão é o tipo de órbita que se poderia utilizar. Nós chegamos à conclusão que poderia ser as 2 órbitas, tanto geoestacionária quanto órbita baixa. Cada uma delas tem desafios diferentes. A órbita geoestacionária, na minha opinião, é a mais apropriada, mas, ao mesmo tempo, leva um custo da missão para um patamar que talvez não seja implementável no INPE ou no Brasil. Por outro lado, a órbita baixa requer um número maior de estações para o rastreio de satélite. Nós também fizemos um primeiro desenho das plataformas. Então, aqui a gente tem a configuração para o mesmo conjunto de instrumentos para um satélite de órbita geoestacionária e de uma órbita baixa. É importante salientar que o INPE, então, hoje não desenvolveu nenhum satélite geoestacionário, apesar de ter todo um esforço agora para modernizar o LEED, por exemplo, para que ele seja capaz de tratar satélites geoestacionários. Para quem não sabe, o LEED é o Laboratório de Integração em Testes. Então, a ideia é expandir a capacidade justamente para lidar com missões maiores.
Bom, e daí vem como que a gente relaciona isso com o que a CAP faz. Então, desde o início do projeto, um pouco antes, a gente já tinha bastante interesse, por exemplo, em aplicação, utilização de redes neurais para processamento de imagens e para previsão de parâmetros solares. Por exemplo, em 2011, a gente desenvolveu o primeiro modelo baseado em redes neurais para estimar a variação em curto prazo da radiância total e também espectral. Mais adiante, a gente desenvolveu modelos para identificar padrões no fluxo de partículas, agora utilizando sensores in situ, com clara aplicação para a clínica espacial. Nós também desenvolvemos ferramentas de análise de espectrogramas para ondas eletromagnéticas. Também revisamos toda essa questão de previsão da irradiância total utilizando redes neurais. E agora a gente está trabalhando em 2 projetos interessantes que, na verdade, a gente precisa de muita mão de obra. Um deles é classificar os perfis espectrais, que é um passo importante para a análise das regiões externas da atmosfera do Sol. E um outro passo, que é o desenvolvimento de uma nova geração de instrumentos para medir o campo magnético do Sol, utilizando basicamente todo o instrumento óptico. Nesse caso, a gente utilizaria redes neurais difrativas impressas em cristais, de maneira que todo o processamento seja passivo, ou seja, nosso objetivo é que basicamente todo o processamento para estimar o campo magnético do Sol esteja impresso nos cristais que a gente está trabalhando. Então, basicamente, essa ideia, você tem... Isso já foi implementado em outras regiões do espectro para classificadores. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo publicado uns 2 anos atrás, em que, utilizando a faixa do espectro de rádio, os pesquisadores desenvolveram um modelo de classificação, imprimiram esses padrões em placas de plástico, basicamente, e ao apresentar as diferentes classes, letras, números, eles conseguiram realmente reproduzir os padrões desejados. A nossa ideia é progressivamente ir nessa direção. Bom, a gente então está implementando a versão ótica, que é bastante mais complicada do que a versão em rádio, pelo comprimento de onda utilizado. Para isso, a gente está desenvolvendo um pacote completo que vai desde o crescimento dos cristais, que o nosso grupo está fazendo com colaboração com colegas da Unifesp, aqui de São José dos Campos, e também a gravação desses padrões. A gente está iniciando com padrões planos, na verdade, para somente distinguir comprimentos de onda. E esses padrões acabam gerando o que se conhece como filtros holográficos volumétricos. Aqui a gente tem um exemplo do nosso laboratório em que a gente consegue, então, nesses cristais, distinguir posição espacial, ou seja, a posição de cada elemento da imagem apresentada, mas também comprimento de onda. Então, cada uma dessas imagens corresponde a uma imagem inicial apresentada do Sol, filtrada em um determinado comprimento de onda e região no espaço. Aqui a gente não está imprimindo nenhuma rede neural ainda. Então, aqui também um exemplo. Então, basicamente, assim como o pessoal que trabalha com sensoramento remoto da Terra, a gente pode ter um cubo de dados em que, basicamente, esse cubo de dados nos dá informação da posição espacial e do comprimento da onda.
A gente pode, por exemplo, animais, mesmo com o dados que estava na transparência anterior, e ver como que ocorre essa varredura em comprimento de onda. À direita, a gente tem uma acumulação simples, sem um tratamento muito sofisticado. Então, claramente, quando você varre, você consegue distinguir em comprimentos de onda de maneira bastante precisa. Quando a gente fala em comprimentos de onda, a gente está falando aqui da ordem de 100 miliangstroms, ou seja, a gente consegue filtros espectrais em bandas bastante estreitas. E toda essa informação, eventualmente, pode ser codificada em termos de comprimento de onda dentro da rede neural que a gente pretende gravar no sistema. Então, esse realmente, para o nosso grupo, foi um desenvolvimento bastante grande que a gente conseguiu nos últimos meses, que é a gravação dos filtros holográficos e a obtenção de imagens. O próximo passo que a gente vai testar também é aqui no estacionamento do CEA2, a implementação de um desses filtros e a obtenção de imageamento do solo direto ali do nosso instrumento, usando a mesma técnica, então distinguindo em comprimento de onda uma região bastante estreita do espectro. Bom, só vou falar rapidamente, se ainda tiver tempo, Rafael. Pode ir em frente. Só um pouco de como, voltando um passo atrás, para ilustrar como que foi o desenvolvimento do projeto lá no início. Então, lá em 2013, aqui a gente tem uma imagem do grupo que iniciou o projeto, naquela mesma sala de reuniões que a gente trabalhou semana passada, Rafael. Então, aqui a gente convidou vários colegas, tanto da engenharia quanto da geofísica espacial, para organizar o projeto e definir como que a gente ia proceder. Nessas reuniões, então, a gente utilizou algumas técnicas de gerenciamento de projetos. A gente definiu nessas reuniões, como seria a nossa abordagem para realizar o instrumento de prova de conceito. Então, a gente definiu os parâmetros que seriam utilizados. A gente definiu a arquitetura do sistema, ou seja, quais elementos ópticos a gente incluiria no demonstrador de conceito, câmeras, filtros especiais, como eu falei, para fazer a varredura espectral e em polarização, telescópio, sistemas de controle, sistemas de troca de calor e assim por diante. A partir daí, com essas informações, a gente passou a desenvolver o desenho da ótica do instrumento que a gente iria implementar no laboratório, com todos os componentes. A partir daí, com a informação dos componentes, a gente passou para o modelo mecânico, utilizando principalmente componentes que poderiam ser adquiridos no mercado. No próximo passo foi refinar o desenho e transformar, então, a ótica em mecânica. Como já salientei 2 vezes, a gente nunca tinha ido para o laboratório, então a gente resolveu construir o laboratório, a gente adquiriu mesas óticas, transformou uma sala que era um escritório em um laboratório. E daí a gente passou a colaborar com vários setores diferentes do INPE. Por exemplo, aqui o laboratório de sensores do INPE, para daí caracterizar componentes óticos mecânicos, assim por diante. A gente desenvolveu plataformas para daí fazer a montagem ótica das lentes em tubos, fazer o alinhamento mais perfeito possível. Isso tudo dentro do laboratório de sensores e no nosso laboratório. Aqui com colegas do LNA, Laboratório Nacional de Astrofísica, nós implementamos a estrutura mecânica, junto com componentes que a gente adquiriu aqui. Tem uma das etapas de montagem
desse primeira versão, que tem toda a questão de alinhamento do instrumento, agora já tomando forma. Aqui tem a primeira versão dele, com as duas câmeras que a gente estava utilizando, o módulo para análise de polarização, o módulo para análise em comprimento de onda, um filtro tunável. Aqui tem a primeira vez que a gente apontou para o Sol, e a gente pode ver que, além de legal, é bonito também. A gente vê cores para tudo que é lado, que são espalhadas pelos diversos filtros que a gente está utilizando. A gente desenvolveu também o software de controle e aquisição de dados, também desenvolvido pelo nosso grupo. A gente desenvolveu aqui várias técnicas para fazer a análise do filtro tunável, que é um Fabry-Perot. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas é o filtro que nos permite, então, fazer uma caracterização espectral da luz solar, mas, como eu mostrei na outra parte relacionada a redes neurais, também da luz passando através dos cristais. Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem do Sol através desse filtro. Então a gente consegue ver isso é um detalhe do filtro Fabry-Perot, que você consegue então identificar tanto para cada imagem obtida a posição x e y, e também uma coordenada espectral. Então você tem formação de anéis de interferência, e esses anéis de interferência realmente permitem, então, distinguir diferentes regiões do espectro em uma imagem. O Fabry-Perot são basicamente dois espelhos de alta refletividade, com um alinhamento preciso, que realmente permite essas condições de interferência do instrumento conhecido como interferômetro. Então, alterando a distância entre esses espelhos, é possível fazer a varretura que eu já mostrei anteriormente. Então, aqui o mesmo exemplo que eu tinha mostrado antes. Essa aqui foi nossa primeira reconstrução do campo magnético, alguns anos atrás, em 2018, em que claramente a gente consegue distinguir duas regiões em que você tem campo magnético oposto, certo? Ou seja, linhas de campo entrando e saindo do campo magnético. Aqui, em função do comprimento de onda aqui indicado aqui no canto da página. Então, a gente consegue reconstruir os parâmetros de Stokes, a configuração do campo, e depois que é depois utilizada para realmente estimar o campo magnético. Então, esse momento aqui foi um momento bastante emocionante no nosso projeto, que realmente a gente mostrou que a gente consegue reconstruir o campo magnético a partir do instrumento que a gente desenvolveu. Aqui, só para comparação, à direita a gente tem uma imagem da NASA para o mesmo dia, para o mesmo instante de tempo, e à esquerda, em um determinado comprimento de onda, o parâmetro de Stokes V, que realmente está relacionado com o campo magnético na linha divisada do observador. Por coincidência, aqui as cores estão opostas, mas realmente indica exatamente a mesma informação. Bom, eu falei um pouco que a gente tem interesse em desenvolvimento de materiais também, que é outra área importante do INPE. A gente estabeleceu uma colaboração muito boa com eles. Aqui, para o desenvolvimento de um outro instrumento, que é o radiômetro, que é justamente para medir a quantidade total de radiação que o Sol está emitindo e chegando no topo da nossa atmosfera. Então, a gente precisava desenvolver filmes que absorvessem a radiação o máximo possível. Aqui tem um exemplo do trabalho da tese de doutorado da Franciele Carlesso, em que a gente conseguiu desenvolver um filme capaz de absorver a grande parte da radiação solar. A gente pode ver a comparação aqui com outras tintas e materiais enegrecidos. O material desenvolvido no doutorado da Franciele realmente tem
características necessárias do nosso desenvolvimento do nosso instrumento. Então, basicamente, esse foi a nossa abordagem para entender como desenvolver um instrumento para a gente construir o nosso satélite. A gente resolveu ir, no início, entender como que os instrumentos funcionam, construir réplicas dos instrumentos e, em paralelo, desenvolver toda a pesquisa na área de física solar e também tentar desenvolver ferramentas para analisar as imagens. Então, é como a gente está indo aqui. Só mais algumas imagens do desenvolvimento do nosso projeto. Então, realmente, existem grandes possibilidades de colaboração, não só com a CAP, mas como a gente já mostrou, com diversas áreas do INPE, para o desenvolvimento desse tipo de projeto. E assim como existe o nosso projeto, existem vários outros projetos que têm essa característica de integrar diversas áreas do INPE. Então, isso é um ponto importante salientar, que poucas instituições têm a capacidade que o campus do INPE tem em termos de computação, de desenvolvimento de hardware, de teste, integração das plataformas espaciais e assim por diante. Eu agradeço mais uma vez o Rafael e os colegas da CAP pela oportunidade de apresentar como que o nosso projeto foi desenvolvido e como que a gente pretende ir daqui para frente, né? Existem grandes desafios institucionais, todos nós conhecemos, né? Mas mesmo assim, os desafios intelectuais e, consequentemente, científicos relacionados com esse tipo de projeto realmente são muito interessantes, né? Obrigado, Rafael. Luiz, muito obrigado pela apresentação. Realmente a gente tem que reforçar bastante essa ideia da cooperação, e a gente vê, inclusive, tecnologias que não são do portfólio da CAP hoje, mas uma rede neural óptica é uma coisa que seria, pelo menos, muito interessante da gente investigar, ver como é que ela funciona, a aplicabilidade em outros domínios também, fora a cooperação na análise dos dados. Tem um bocado de dados que esse telescópio vai gerar, e vocês vão precisar de know-how em alta performance e outras que a gente tem ainda um módico de conhecimento. Então, a gente espera que esses esforços virem colaborações no futuro. Eu gostaria de abrir agora a apresentação, a sessão para perguntas. Eu vou privilegiar, por enquanto, o pessoal que vai falar diretamente. Então, eu estimulo, inclusive, os colegas que querem falar, que liguem a câmera, liguem o microfone, levantem a mãozinha, e eu já vou começar com o Luan. Luan, você pode ligar seu microfone e fazer pergunta diretamente. Depois eu vou passar para as perguntas do chat. Consegue me ouvir? Conseguimos? Estou ouvindo. Luiz, boa tarde, parabéns pela apresentação. Muito obrigado por você ter mostrado o projeto aqui para a gente da computação. Foi muito legal ter, na semana passada, participado também daquele encontro que a gente fez lá com o Rafael. A gente poder ter uma noção do que vocês estão fazendo aqui no INPE e também quais os problemas que vocês estão tendo, né? Bom, minha pergunta é no sentido de tentar mesmo construir algum tipo de colaboração, vínculo aqui da computação com vocês aí da geofísica e saber como é que a gente pode fazer para ter acesso a esses dados, se eles são públicos, se vocês têm em algum local os problemas de dados que vocês estão enfrentando, e como a gente pode fazer para poder ajudar vocês, assim, e colaborar juntos, né? Fazer ciência de forma coletiva. Então, na área de física solar, uma das estratégias incentivadas principalmente pela NASA e pela ESA é disponibilizar os dados quase em tempo real, à medida que eles estão sendo observados e, claro, com um nível mínimo de tratamento, né? Existem várias correções que devem ser feitas. Então, a maior parte desses dados está disponível para análise. Qual foi a nossa estratégia
conversando com o Rafael, com o David, com o Sam, que são os colegas que estão colaborando conosco, com o Shahin também, que são colegas que trabalham em instituições do exterior, trabalham com esses conjuntos de dados e estão dispostos a colaborar conosco também a nível internacional. Então, a ideia, como vocês não trabalham com esse conjunto de dados, foi escolher um problema específico que a gente discutiu semana passada, que é a classificação dos espectros, que é uma tarefa bastante útil, principalmente para selecionar posteriormente qual modelo seria utilizado para o tratamento e depois estimativa do campo magnético. Então, esse é um passo bastante importante, porque se você aplica o modelo errado, simplesmente não consegue extrair os parâmetros. Então, nossa estratégia é essa. O David e o Sam vão nos passar um conjunto específico de dados da sonda Rinode, que é utilizado para medir o campo magnético e tentar, em colaboração conosco, aplicar técnicas de machine learning, ou classificação, o que a gente achar melhor para esse conjunto de dados. Ele, como eu falei para o Rafael, é um conjunto mais simples do que utilizado em outras camadas da atmosfera. Esse é um conjunto de dados para a superfície do Sol. Então, é bem melhor comportado, a gente vai conseguir entender melhor alguns nuances desse conjunto de dados, como trabalhar com eles. E, posteriormente, a gente parte para um problema mais complexo. Daí, junto com essa estratégia, eu não sei se você lembra o que a gente comentou na semana passada, tem outro problema que a gente também tem um interesse bastante grande, que a gente não espera que todo o grupo vá trabalhar no mesmo problema, né? Que é o problema de resolução das imagens. Porque ao longo da história a gente teve observatórios diferentes. Por exemplo, a gente tem 25 anos de dado da sonda Sorro, que eles também foi o primeiro a medir o campo magnético no espaço, só que a resolução das imagens é diferente da resolução atual. Então, um dos problemas é tentar achar uma compatibilidade entre os dois observatórios, mas não degradando as imagens de maior resolução, mas indo no caminho oposto, pegando as imagens de baixa resolução e trazendo elas para a resolução do observatório atual. Seria o problema que eles chamam de super-resolução, ou alguma coisa parecida. Então, isso é um outro problema que a gente pensa em explorar. No primeiro momento, então, nesse próximo mês, a gente vai, junto com o David, disponibilizar esse conjunto de dados para o grupo da CAP. A gente vai ajudar a tanto ler os dados, quanto explicar exatamente o que eles são, o que está sendo medido. E daí essa é a nossa estratégia, Luan. Tentar introduzir o assunto, porque apesar das técnicas serem as mesmas, existem particularidades em cada conjunto. Por exemplo, em sensoriamento remoto, vocês trabalham em alguns casos, com 6 bandas, por exemplo. Mas são 6 bandas em regiões diferentes do espectro. Aqui, por exemplo, com o Rinode, a gente tem 112 canais, tudo comprimido em, sei lá, uns 2 ou 3 angstroms. Então, é um pouco diferente do que está sendo analisado em termos de sensoriamento remoto à Terra. Mas, da mesma maneira, você pode tentar classificar pixels utilizando essas bandas, que é o problema da classificação do espectro, por exemplo. É possível, no passo seguinte, combinar com outros instrumentos que têm tanto instrumentos a bordo da mesma nave quanto de outras naves, que daí você tem o mesmo problema que você tem em sensoriamento da Terra, casar essas diferentes bandas, diferentes observatórios em termos de resolução, também temporal. Então, a ideia realmente
tentar aproveitar tudo que já foi aprendido, que a experiência é enorme, quase 40, 50 anos que o INPE está trabalhando com sensoriamento remoto da Terra, e trazer isso para a física solar. A experiência que já tem, e é um caminho de mão dupla, né? O que se aprende com física solar pode ser aplicado para observação da Terra. Uma coisa, por exemplo, que ele está falando, né, nas redes difrativas, né? Imagina que você pode montar um instrumento para calcular os índices de florestamento, de redução da floresta na Amazônia, por exemplo, em tempo real, né? Você já está imaginando, o próprio satélite já está fazendo todo o processamento através da rede neural, exatamente da mesma maneira como a gente quer calcular o espectro eletromagnético, pode ser utilizado para calcular os índices do sensoriamento remoto. Você já tem a emissão do alerta lá em tempo real, dependendo do que está sendo feito. Então, acho que é um caminho de mão dupla, né? O que se aprende numa área pode ser mapeado para outra plenamente. Eu acho que instalar talvez um computador que tem uma rede neural já instalada no satélite, talvez eu acho que seja um pouco difícil, porque, se eu não me engano, o computador, o hardware que é enviado para o espaço é um pouco diferente do que você, acho que mesmo numa Raspberry Pi, a gente teve Não, um mas curso aqui de tecnologia. Ah, tá, tudo bem. A não ser que seja na Terra o mesmo, né? processamento seria todo ótimo. Ah, tá, Você tudo bem. tem a radiação eletromagnética saindo de um lado e do outro você tem um sistema de classificação Ah, entendi. ou mesmo um É, mapa direto. Um sistema totalmente passivo, né? sim. A Bom, ideia é essa. A gente está tentando implementar isso no Bingo também agora, para poder detectar alguns observáveis astrofísicos também, já direto no... já direto. É Então, isso, isso legal. tranquilo. É claro que a gente pode continuar conversando outra hora, tomar um cafezinho também, Luan, e Tá? aprimorando as ideias ali. Por favor, por favor. Obrigado. Obrigado, Luiz. Eu queria passar a palavra para o Reinaldo, que levantou a mão. Se o Reinaldo puder já ligar o microfone e a câmera. Olá, boa tarde. Obrigado, Rafael. Opa, tudo bem, ó? Oi, Luiz. Tudo bem? Tudo Parabéns tranquilo. aí pela apresentação. E, primeiramente, eu queria dizer que é uma iniciativa extremamente importante aí dentro do Instituto, né, e para o Brasil também, vocês trazerem aí essa missão do GSST. Eu tenho aqui duas perguntas. Eu posso depois até... você não precisa nem se estender muito na pergunta, não, mas a gente pode conversar mais tarde. A primeira é uma pergunta mais de cunho técnico. Quando você fala, não ficou muito claro para mim, porque estimar campo magnético, né? Quando a gente fala campo magnético do Sol, que é aquele campo magnético que aparece nas equações da MHD, né? O campo magnético, a ideia é medir a intensidade do campo magnético. Essa intensidade, ela é basicamente a densidade de linhas, né, o número de linhas de campo por área e no tempo, né, o fluxo daquele Isso. campo. Não ficou muito claro para mim. Vocês vão observar, a ideia é medir isso, porque a imagem que você mostrou aí que já está gerada está pegando a assinatura desse campo nas manchas, por exemplo. Você tem uma parte positiva, uma parte negativa, Isso. mas você não consegue visualizar essas linhas, né? Então, como é que vai ser essa medida? Não ficou muito claro para mim. Então, a gente sempre fala em estimar porque a gente não está com magnetômetro lá, né? Então, a gente está utilizando um mecanismo meio indireto, que é através do imageamento e do efeito Zeeman, para tentar entender qual é a estrutura magnética na região que a gente tem interesse. Um problema é que a gente está olhando um gás. Então, na verdade, a gente está vendo a emissão vindo de toda uma região na linha divisada do observador. Então, realmente
uma estimativa que a gente faz para uma determinada região do Sol. O que é feito, e daí está o desafio, é que observar a superfície foi o que a gente fez no nosso laboratório, por exemplo, o que é feito no SDO, em outros, mas é também possível utilizar o efeito Zeeman, agora observando não no visível, não chamei muita atenção, mas ali, por exemplo, a gente está, assim como o Vinode, observando numa linha do vermelho, uma linha do ferro, que é sensível ao campo magnético. Então, a gente pode sair da superfície e ir para as camadas externas, observando em outra região do espaço, por exemplo, ultravioleta. Só que daí a emissão no ultravioleta é mais difícil de trabalhar. Mas também é possível estimar o campo magnético usando linhas de absorção ou emissão no ultravioleta. No nosso estudo, a gente propôs realizar isso numa linha do magnésio, que emite também no ultravioleta. O desafio qual é? É que quando você vai para camadas externas do Sol, você tem muito menos densidade, o plasma é muito mais rarefeito. Então, você acaba tendo uma dificuldade para identificar exatamente a altura de onde vem essa emissão. Então, fisicamente é um problema bastante parecido com medir o campo magnético na superfície, mas você tem que trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Então, a resposta é que é possível medir o campo magnético fora da superfície. Isso está sendo feito, por exemplo, em um instrumento, um demonstrador de conceito, que foi desenvolvido em cooperação entre os americanos, espanhóis e japoneses, diferentes grupos de pesquisa, em que eles voaram um instrumento com esse objetivo em um foguete. Só que daí, é claro, ele funcionou por 5 minutos, que é a missão CELASP, liderada pela NASA, pela JAXA. Então é possível fazer isso. A nossa ideia é justamente ter um desses instrumentos para tentar estimar o campo magnético em diferentes alturas. Tá, perfeito. Claro. Então, basicamente, é você trazer o deslocamento das linhas espectrais e, a partir desse afastamento delas, você inferir o campo magnético, como se faz no efeito Zeeman tradicional, com observação de manchas, Isso. só que numa região de uma frequência... a frequência ali do ultravioleta, precisamente, você sabe qual é ali? Onde é que realmente vai atuar? Eu acho que é 295, se eu não me engano. Essa que a gente estava procurando entender. Tá Dá bom. para ir para Lyman Alpha também, Tá, mas o problema é um pouco maior, é que no caso dessas camadas externas, não é só o efeito Zeeman, tem também o efeito Randall, né? Daí tem um efeito relacionado com alteração na polarização também, mas por outro fenômeno físico. É um pouco mais, por isso que eu falo, é um pouco mais complicado do que só o medir na superfície, mas é factível. Tá bom. Bom, deixa eu fazer a segunda pergunta, que é uma pergunta agora de cunho mais da missão mesmo. Qual é a previsão? Vocês têm previsão já de fazer um white paper da missão? Porque eu vi que tem alguns artigos, mas são artigos ainda mais de resultado de tese de doutorado, de pós-doc. Vocês publicaram um artigo recentemente aí na Frontiers, né, em junho. E eu sei que tem muita gente envolvida. E qual é a perspectiva de sair um white paper do projeto da missão? E se essa missão já tem uma marca, né? A marca GSSI já é marca mesmo? Eu faço essa pergunta porque se um outro grupo em outro lugar do mundo resolver botar esse nome numa missão, como é que fica? Como é que está essa situação porque ele é um projeto em andamento, que é uma missão, envolve
vai envolver cada vez mais pessoas, né? E como é que está essa governança? Como é que está? Eu queria entender melhor isso. Então, bom, o status atual é que a gente fez o estudo para duas soluções de órbitas, seria geoestacionária e órbita baixa. Existe um custo bem diferente entre as duas alternativas. Quando a gente, então, uma solução óbvia para reduzir custos é ir para a órbita baixa. O que aconteceu é que, com o sucesso da Amazônia 1, foi sugerido pela própria engenharia do INPE a gente fazer uma adaptação no projeto e utilizar a plataforma da PIBM como plataforma para a nossa missão. Isso requer uma alteração nos objetivos científicos, que a gente vai ter que reduzir os instrumentos também a serem utilizados, se a gente for por essa opção. Então, a solução é fazer um novo estudo no CEPRAE, agora utilizando a PMM. Como a gente está indo, então, para uma solução mais definitiva, para realmente o que vai ser implementado, a ideia, depois da realização desse estudo, publicar ela em algum jornal. O relatório do primeiro estudo está publicado na própria biblioteca do INPE, né? Então já existe essa primeira publicação, mas não o equivalente a um white paper que realmente é desejável a gente ter. Então, essa é uma questão. A questão da marca GSST não está registrada em nenhum órgão oficial de registro, mas realmente levantaste um ponto importante, que é o registro da marca, né? Acho que esse é um ponto importante. Obrigado, Luiz, pelas respostas. A gente depois conversa numa outra oportunidade. Eu tenho mais outras perguntas para te fazer, mas aqui vai tomar muito tempo, então, muito obrigado. Tranquilo. A gente vai conversando, Reinaldo. Okay. A participação, contribuição de vocês realmente é bastante importante, porque não é um projeto nosso, né? Não existe projeto nosso, né? É um projeto da instituição. E se a instituição como toda não funciona, a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, realmente, sugestões são todas muito bem-vindas, contribuições das mais diferentes maneiras são realmente bem-vindas, né? Obrigado, Luiz. Eu queria passar a palavra, antes de passar para o Alisson, passar para o Haroldo. O Haroldo fez umas perguntas no chat, mas acho que ele pode, se não tiver problema, Haroldo, fazer pelo microfone. Por favor, então. Ok. Bom, Rafael, boa tarde. Pois não? Eu só ia fazer um comentário rápido. O meu não é uma pergunta. Só, Luiz, me corrija se estiver errado, mas o PNAE, o Programa Nacional de Atividades Espaciais, tem o nome Galileu Solar Space Telescope sim, registrado. Então, na verdade, o nome já está publicado em vários documentos oficiais do governo brasileiro, inclusive do INPE interno, mas o PNAE eu acho que é o mais ilustre, só para colocar esse ponto. É verdade. Eu estava me referindo mais a um serviço de copyright, de registro eu não sei se precisa, né? Porque tem mecanismos para te registrar nomes, etc. Mas isso, em geral, são empresas, né? Porque daí, sei lá, Grapete, Coca-Cola, né? Isso aí tem um interesse comercial, então existe até mecanismo para fazer isso. Mas eu concordo com o Alisson. O importante é estar no Plano Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, que já está lá, né, Luiz Eduardo? Bom, primeiro deixa eu te cumprimentar aí pela palestra, né, e pela oportunidade que tu está dando aqui para a turma da computação conhecer o projeto e identificar pontos, né, em que a gente pode colaborar. Parabéns aí pela palestra, Luiz Eduardo. Muito obrigado, Alu. Bom, e a questão... bom, primeiro, eu tinha algumas perguntas aqui, mas o Juan fez algum comentário que não necessariamente a gente precisa colocar a rede neural para fazer processamento dentro da CPU do satélite. A gente pode fazer isso, e aliás, eu nem sei como é que... Essa talvez até uma pergunta que eu gostaria de fazer.
nessa coisa de prototipação de circuitos, né? Na hora de fazer chips, por exemplo, chips específicos para a missão, se é isso que vocês estão pensando, uma etapa na hora de queimar os chips lá, é fazer uma prototipação pela FPGA. Na verdade, a gente até pode, existe já FPGA com qualificação espacial. Aqui, por exemplo, né, o que a gente fez, a primeira proposta, né, que a gente chamou de sensor inteligente, entra a radiância, sai perfil de temperatura, umidade e de concentração de gases através de redes neurais artificiais para usar em satélites meteorológicos e satélites ambientais. Essa é uma das questões aqui que eu não está muito claro para mim quando tu fala em redes neurais, exatamente, e reconstrução de campo magnético. Essa reconstrução de campo magnético, eu acho que são imagens, né, que vai sendo registradas por interferometria em diferentes comprimentos de onda. E tu já deu uma explicação aqui que tu está usando uma banda bem específica e nessa banda tu está subdividindo em diferentes comprimentos de ondas e aí tem a aplicação desses filtros e tal que vocês estão gerando. Eu só queria, essa é uma dúvida, né? Quando tu fala em redes neurais, a rede neural está sendo usada para quê? Qual é a entrada da rede? Qual é a saída da rede? Primeiro. Segundo é essa questão da reconstrução, né? Essa reconstrução me pareceu ser imagens em diferentes comprimentos de onda, é isso mesmo? Isso. Então, vou voltar aqui um passo anterior, aquele exemplo da sonda SDO. Então, são problemas diferentes, Haroldo, por exemplo. Eu não falei muito sobre a origem da questão do processamento a bordo. Ela remete ao Solar Orbiter. Sabe que o Solar Orbiter ela foi lançada 2 anos atrás, agora. E o que acontece é que eles têm um grande problema de banda para transmitir os dados. Uhum. Então, para fazer cada ciclo de observação, você realmente tem que adquirir um número grande de imagens. E eles não tinham banda para transmitir essas imagens. Banda, então, tu diz, é canal de comunicação. Canal velocidade de comunicação adequada. Isso. Porque ele está no meio interplanetário, uma sonda Deep Space. Então, tem momentos que ele vai estar atrás do Sol e eles têm que armazenar isso a bordo. Isso. Então, o problema é o que você faz. Era compressão de dados. Por exemplo, você facilmente enche um HD com imagem do Sol em alguns ciclos de observação, né? Uhum. Então, um dos desafios deles é o que eles iam fazer para transmitir esses dados para a Terra. A solução que eles acharam foi fazer o processamento a bordo com uma FPGA. Então, eles têm todos esses algoritmos de inversão implementados na FPGA deles. Isso. Então, essa é a que a gente chamou de sensor inteligente. É que tu faz o processamento dentro do satélite. Tu não manda para ser processado aqui na Terra. Tu pode até armazenar os dados, mas a ideia é tu já ter tudo processado a bordo do sistema. A gente fez isso com redes neurais. Um problema dessa estratégia é que é normal quando você está processando uma imagem, você perceber que o flat field da câmera não está correto, você precisa reprocessar. Então, se você transmite essas imagens, você pode fazer a posteriori. Se você faz o processamento a bordo, você já descarta as imagens para o próximo. Então, é um problema que é difícil de tratar. A ideia que a gente tinha não era fazer isso. A ideia que a gente tinha era tu manda tanto os dados coletados pelo sensor, como também os dados processados a bordo do satélite. Isso. Vai ter duas opções. Se tu quiser depois reconstruir, fazer teu processamento, aí é contigo, né? Porque tu vai ter acesso aos dados. Não é eliminar os dados. Mas no caso do Solar Orbiter, eles não tinham muita opção, né? Porque eles não tinham HD para salvar tudo. Um outro problema. Né? Outro problema. Então, mas agora deu para entender mais ou menos qual era o que vocês estão fazendo. O desafio, né? Isso, então, e agora como é que onde é que está a questão das redes neurais aí, que eu não tinha entendido lá.
Então, o que a gente quer codificação. fazer é baseado nessas novas alternativas que estão surgindo, de fazer o processamento todo oticamente. Ou seja, como a gente consegue manipular a luz que atravessa um cristal, por exemplo, em comprimento de onda ou direção para onde o feixe vai ser guiado, é possível montar um... Primeiro você tem que fazer todo o modelo matemático e depois, vamos dizer, imprimir os coeficientes da rede neural fisicamente no cristal, na placa de plástico ou qualquer outro elemento. E daí qual é a observação? Você basicamente tem um instrumento óptico em que você tem como entrada a radiação vindo do Sol, no nosso caso, né? Mas pode ser qualquer outra informação. Ela passa essas redes, e o fenômeno físico basicamente é difração através desses elementos ópticos, e no final você pode ter, por exemplo, uma classificação, ou no nosso caso, nosso objetivo final é ter realmente a imagem do campo magnético. Isso já pensando eventualmente vamos dizer, uma ideia a ser explorada. Isso não significa que na nossa missão a gente não vai ter os instrumentos, vamos dizer, clássicos. Isso é para a ideia desse instrumento, dessa outra geração de instrumentos, é justamente para missões futuras. Não necessariamente vai voar somente esse instrumento. A ideia é ter as duas alternativas. Qual é a grande vantagem de ter tudo isso impresso em um cristal, por exemplo? Você consegue gravar realmente os coeficientes da rede no cristal ou imprimir numa placa de plástico, dependendo da região do espectro, né? É que você tem um sistema totalmente passivo, você não tem nem consumo de energia através da rede. Somente a energia solar sendo guiada e modulada através da rede. E depois lá você tem a CCD, que é onde vai ser imagiado o resultado, né? Então, tem esses artigos recentes, deixa eu só mostrar aqui novamente um que eu tinha citado, que esse aqui que foi publicado eu não consigo ver aqui, 2020, em que eles justamente usam... Eles usam essa técnica exatamente de... Só que o que eles fazem, como eles trabalham no rádio, eles conseguem ir numa impressora 3D, dessas que a gente tem algumas no INPE, e imprimem o padrão que eles calcularam matematicamente. E basicamente o que varia para cada pixel ali desse painel que eles imprimem é a espessura, porque para a rádio ele funciona justamente para causar uma alteração na fase da onda, né? Então, todo o processo deles em rádio, eles apresentam a imagem iluminada do padrão que eles querem ver, no caso letras ou alguma coisa assim, e no final, em cada um desses cones aqui, eles têm 10 cones, eles direcionam a luz para esse problema de classificação. Então, se cai no cone 5 aqui, corresponde ao padrão do número 5. Daí aqui eles apresentam aqueles padrões de teste, por exemplo, escrita à mão do número 5, do número 1, e assim por diante. Daí eles mostraram que funciona razoavelmente bem essa ideia. Como a gente já estava trabalhando com os filtros holográficos, a nossa ideia é ir para o visível daí e tentar fazer o mesmo processo de classificação no visível. No primeiro problema, assim, o básico é produzir exatamente isso. Tentar um problema de classificação, por exemplo, de dígitos e letras. Mostrar que isso funciona para o visível e depois ir evoluindo depois até... passar para outro comprimento de onda. Isso. A gente vai... Bom, eu acho um problema bem interessante esse, Haroldo. Sim, certamente. Eu vou entrar em contato aí para a gente conversar melhor aí, Luiz Eduardo.
para dar oportunidade para outras pessoas fazer perguntas aqui, né? Mas muito interessante, parabéns pelo projeto aí. E eu acho que esse é um tipo de projeto que é importantíssimo, tipo, a gente tem que pensar em atividades novas, né? E usar, né, a tecnologia espacial para trazer conhecimento científico, tá? E capacitação aqui para a instituição, né? Parabéns com aí de novo certeza. pela proposta e pelo projeto. Bom, muito Sucesso, obrigado Luiz Eduardo. pela discussão, Haroldo. Obrigado, então, Luiz, Haroldo. Nós temos mais algumas perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo chat ou ligar o microfone e falar diretamente, peço que esteja à vontade. Certo. Se não, eu adianto aqui também, temos um comentário do Matheus Miranda, dizendo que são excelentes projetos, sugestões e aplicações. Ele parabeniza você e todos os pescadores envolvidos e diz que tem interesse e posteriormente entrará em contato. Certo? Jonas, pode ligar e falar direto. Obrigado. Jonas? Sim, professor. Antes de tudo, boa tarde a todos. Professor Luiz, muito obrigado pela apresentação. Professor, o senhor acabou de mostrar, o senhor estava mostrando uma imagem, aquela imagem meio fractalizada que tinha um espaço de parâmetros, para mim seria um espaço de parâmetros verde, amarelo e cinza. Você poderia voltar nela, por gentileza? Porque eu fiquei curioso. Seria essa imagem do... Isso, alguma essa coisa imagem. assim? Mas tem uma dela anterior que está... que tem o campo total todo, né? Essa aqui? Essa. Aí, no caso, eu achei interessante porque no colagem eu vi um rapaz apresentando algo que me interessa bastante, assim, que era calculando a fractalidade calculando uma fractalidade. Sim. Eu não lembro exatamente bem, porque já tem lá seus 5 meses, né? Mas eu vi o trabalho dele e achei bem interessante. Esse caso aqui também daria para fazer esse estudo de calcular aqueles expoentes Hurst, algum expoente fractal? Eu acredito que alguém já tentou fazer isso. Eu não me lembro agora de nenhuma referência específica. Mas você pode ver que todas essas estruturas aqui você pode utilizar para calcular esses expoentes, né, esses coeficientes fractais. Porque não só calcular, mas o outro ponto é como que isso evolui, né? Porque tu pode ver essa janela que está se movimentando, que o Sol está se movimentando, mas tudo isso aqui está dinamicamente evoluindo, né? E uma das coisas que você pode extrair é entender como que aquilo que eu falei, que isso aqui é como se fosse uma panela, né? Que está borbulhando ali. Então, dependendo da alteração da quantidade de energia que está vindo da parte interna do Sol e atravessando essa região, que acaba depois formando as manchas solares e essas regiões ativas, é como que isso varia ao longo do ciclo de atividade, por exemplo, 10 anos, mas também em centenas de anos, porque essa análise fractal ou outra análise estatística que possa detectar alterações justamente na dinâmica, como que essa panela está mudando a maneira como borbulha ao longo do tempo. Né? Opa! Estou no LAC. Alguém paralelo. Muito bom, Bruce, muito interessante. Eu vi essa imagem porque eu pensei, tem um método que ele é relativamente novo, chamado bacia de entropia de bacias, né, para calcular a fractalidade. Sim. Talvez daria para tirar alguma coisa, mas enfim, tem que olhar a literatura, tem que ver se isso interessa o senhor de algum modo, né? Mas parabéns, assim, aqui, acho muito... Sabe, Jonas, aqui tem um ponto interessante, que é combinar as observações com as simulações MHD. Porque, por exemplo, eles montam uma caixa de simulação ali. Normalmente não consegue fazer uma caixa muito grande, né? Mas tu consegue gerar padrões estatísticos diferentes. Então, você consegue simular
essas observações. Então, você pode tentar analisar, detectar variações, já sabendo, a partir das simulações, o que cada parâmetro pode influenciar no que você está tentando detectar. Isso ajuda um pouco a guiar a detecção da alteração desses padrões de convecção, né? Então, tem estudos bastante interessantes, tanto utilizando observações, como essa aqui, ou modelos também, quando a gente fala em modelos basicamente são modelos do gás, né, levando em consideração também o campo magnético, de campo elétrico, no caso. Perfeito, professor. Muito obrigado pela palestra e pela resposta. Tranquilo. Obrigado, Jonas. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, se nós tivermos mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer novamente ao Luiz pela apresentação. Vejo que despertou interesse, inclusive, dos docentes, isso é muito importante. Estamos todos à disposição para colaboração no que a gente puder ajudar, no que a gente puder misturar, inclusive, os trabalhos de geofísica com computação aplicada. Eu acho que é um futuro promissor para a gente. Agradeço a todos os participantes, então, novamente ao Luiz, e com isso encerro o seminário de hoje. Semana que vem a gente terá outra programação que eu vou avisar os alunos por e-mail. Certo? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Até mais, hein?